Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Fabrício, sou professor de matemática do Te Ensina e estamos aqui hoje para falar a respeito de razão, proporção, regra de três simples, regra de três compostas. Vou falar alguma coisa com vocês sobre geometria também, proporção na geometria, e é isso aí. Bom, segue a gente lá no Te Ensina, www.teensina.com.br. Aguardo você lá, muitas dicas vão estar por vir. Nós iremos iniciar a aula de hoje falando aqui a respeito de razão. Então, olha só, é toda divisão entre dois números reais A e B, com B obrigatoriamente diferente de zero. Esse cara tem que ser diferente de zero, por quê? Porque senão nós teremos um caso de impossibilidade ou indeterminação. Você quer ver? Se o nosso A, por exemplo, for zero e o B for zero, você tem uma indeterminação. Agora, se o nosso A for diferente de zero e nosso B for zero, você tem uma impossibilidade. Por exemplo, 2 dividido por zero. Bom, Fabrício, 2 dividido por zero é impossível. E 0 dividido por zero? 0 dividido por zero é indeterminado, porque qualquer número que você multiplicar por zero vai dar zero. Não é isso mesmo? Então, presta atenção. Então, razão é a divisão entre esses dois números, sendo o denominador, que está de baixo, um número obrigatoriamente o quê? Diferente de zero. Ok? Bom, vamos lá. Vamos dar um exemplo disso aí. Nós temos uma razão onde nós temos aí grandezas de mesma espécie. Por exemplo, se eu virar para vocês e falar assim, escala. Escala é um exemplo de razão? Sim, é um exemplo de razão. Por quê? Porque ele envolve as mesmas espécies. Por exemplo, se você vira e fala assim, eu tenho aqui uma escala, eu tenho uma escala, onde essa escala é 1 para 50. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que 1 centímetro no papel corresponde a 50 centímetros reais, por exemplo. Então, nós temos aí grandezas de mesma espécie. Agora, pessoal, nós podemos ter também razões que representam grandezas de espécies diferentes. Exemplo disso, velocidade média. O que é a velocidade média? É a variação do espaço sobre a variação do tempo. Então, se você tem uma variação de espaço, que você usa normalmente quilômetro, e uma variação de tempo, que normalmente você usa hora, então, quando você pega essa variação de espaço sobre variação de tempo, você tem aí, por exemplo, quilômetros por hora. Então, essa aí, na verdade, são grandezas de espécies diferentes. Então, nós temos aqui, velocidade, né? A velocidade média é a variação do espaço dividido pela variação do tempo. Então, por exemplo, um exemplo de velocidade, nós temos aqui, 50 quilômetros que nós iremos percorrer em 1 hora. Então, nós temos aqui uma velocidade de 50 quilômetros por hora. Beleza, pessoal? Então, grandezas de mesma espécie, escala é uma muito conhecida. E grandezas de espécies diferentes, velocidade. Duas coisas distintas: espaço, tempo, né? Comprimento e aí, metro, quilômetro, decâmetro, hectômetro, tempo, segundo, minuto, hora e aí por diante. Ok, pessoal? Bom, e aí? E aí nós temos aqui um exemplo que entra na parte de geometria plana e geometria espacial. Bom, vamos imaginar que esses dois paralelepípedos aí, por exemplo, são paralelepípedos semelhantes. Fabrício, são semelhantes? São semelhantes. Beleza? Então eu vou colocar aqui, eu vou nomear esse cara aqui para você, esse vértice aqui para você, Eu vou colocar aqui, que esse vértice aqui é A. Nós temos aqui o vértice B. Aqui nós temos o C. Opa, o A não nomeou. Aqui vou nomear. O A, B, C. E aqui nós temos o D. Aqui nós temos o E. Vou chamar isso aqui de E. Vou chamar isso aqui de F. Vou chamar isso aqui de G.
e vou chamar esse cara aqui de H. No outro, eu vou colocar assim, ó, A', vou chamar esse cara de A', esse aqui de... Peraí, tá dando... Opa! Peraí, pessoal. Esse aqui, nós temos o... Peraí, só um minutinho. Caneta. Esse aqui nós temos o B', aqui nós temos o C', aqui nós temos o D'. Vou chamar esse aqui de E', esse cara aqui de F', esse aqui de G' e esse aqui de H'. Opa, H'. Bom, beleza. Aí, pessoal, nós temos o seguinte. Se eu virar para vocês e falar assim, pessoal, vamos pegar aqui dois segmentos que sejam correspondentes. Beleza. Aí eu venho para você e falo assim, eu vou mexer com comprimento. Então eu tenho aqui uma razão e essa razão é em relação aos comprimentos. Aí eu viro para você e falo assim, AB em relação à linha B'. Bom, se eu falo AB em relação à linha B', eu tenho aqui, ó, 10 para 5. Se eu falo BC em relação a B'C', eu tenho aqui 6 para 3. E se eu falo aqui para você CG em relação a C'G', eu tenho aqui, ó, 8 para quanto? Para 4. Então, pessoal, essa razão aí, ela vai valer o quê? 2. Aí, pessoal, a gente tem que observar aqui o seguinte. Toda vez que essa razão for um número maior que 1, presta bastante atenção nisso. Você sempre vai estar falando do maior em relação ao menor, beleza? Agora, se você estiver falando do menor em relação ao maior, a razão vai estar entre 0 e 1, beleza? Então, ó, se essa razão for maior que 1, você falou do maior em relação ao menor. Se a razão estiver entre 0 e 1, você está falando do menor em relação ao maior. Se eu for pegar isso aqui, ó, 5 sobre 10, eu acharia meio. 3 sobre 6, eu acharia meio. 4 sobre 8, eu acharia meio. Ok, pessoal? Tudo bem? Então, a gente está falando do grandão em relação ao pequenininho. Beleza? Fabrício, e se eu traçar ali a diagonal da base do maior e fizer a diagonal da base do menor? Diagonal é medida de comprimento? Sim, é medida de comprimento. Então a razão vai dar 2. Ah, Fabrício, e a diagonal do paralelepípedo? Eu posso fazer o traçado da diagonal do primeiro paralelepípedo e do segundo paralelepípedo? Pode. E a razão é comprimento? Então a razão vai dar o quê? A mesma, 2. Ok? Sem problema aí, gente? Então, razão dos comprimentos. Aí você vira e fala assim, ô Fabrício, e aí? O que eu vou fazer se eu estiver mexendo com a área? Bom, vamos pegar uma área aqui, ó. Eu vou pegar essa área aqui, a razão das áreas agora, ó. Razão das áreas. Então, nós temos aqui, ó, a razão das áreas. O que é essa razão das áreas? Ah, eu vou virar para você e falar assim, ó, a área da base. Quem que é a área da base? A área da base é 10 vezes 6. 10 vezes 6 vai dar 60. E se eu pegar a base correspondente do outro lado? 5 vezes 3. 5 vezes 3 vai dar o quê? Ah, 5 vezes 3 vai dar 15. 15. Ah, Fabrício, eu vou fazer a área lateral. 6 vezes 8. Ah, 6 vezes 8, 48. A área lateral correspondente, 3 vezes 4, eu vou achar o quê? Ah, eu vou achar 12. Ah, eu tenho uma outra área aqui, Fabrício. Eu tenho a área, por exemplo, 6 vezes 8, 48. Eu já fiz 10 vezes 6.
é 60, eu já fiz, eu vou pegar a da frente. 10 vezes 8, 10 vezes 8 vai dar 80. Se nós pegarmos a da frente do pequenininho, 5 vezes 4 vai dar 20. Opa! Então, se eu passo isso aqui, ó, 60 sobre 15 é a mesma coisa que 4 sobre 1. 48 sobre 12, 4 sobre 1. 80 sobre 20, 4 sobre 1. Então, a razão das áreas deu quanto? A razão das áreas deu 4. Então, a gente pode falar aí, pessoal, que a razão das áreas é igual à razão dos comprimentos elevada ao quadrado. E aí? Fabrício, tem alguma coisa a ver com volume também? Vamos fazer volume. Olha só, se eu tenho aqui a razão dos volumes, aí, ó, nós temos aqui, ó, o volume. O volume de um paralelepípedo é o produto das três dimensões. Então, ó, 10 vezes 6, 60. 60 vezes 8 vai dar quanto? Ah, vai dar 480. Aí, se eu pegar esse cara aqui, ó, 5 vezes 3, 15. 15 vezes 4 vai dar 60. Se eu faço 480 e divido por 60, isso aqui vai dar quanto? Vai dar 8. Então, a gente pode concluir aí que a razão dos volumes é igual à razão dos comprimentos elevado ao cubo. Beleza, pessoal? Entenderam isso aí? A letra tá meio feia, não tá? Mas, ó, tá de boa. Vamos lá, vamos seguir. Bom, então eu fiz uma coisa aqui para você. Eu tenho a razão dos comprimentos, tenho a razão das áreas e tenho a razão dos volumes. Bom, vamos lá? Bom, se eu quero passar de razão do comprimento para a razão da área, o que eu faço? Bom, eu elevo ao quadrado. Se eu quero passar da razão do comprimento para a razão do volume, eu faço o quê? Elevo ao cubo. Ai, beleza, Fabrício. E se eu tiver com a razão das áreas e quiser voltar para a razão dos comprimentos? Ah, se eu tiver com a razão das áreas e quiser voltar para a razão dos comprimentos, eu tiro a raiz quadrada. E se eu tiver a razão dos volumes e quiser voltar para a razão dos comprimentos? Bom, eu tiro a raiz o quê? Cúbica. Beleza, pessoal? Então, nós temos aqui, ó, o seguinte. A gente viu que a nossa razão dos comprimentos lá era 2, a razão das áreas era 4, a razão dos volumes era quanto? Era 8. Ah, o que é 4? 2 ao cubo. Ó, 2 ao quadrado. O que é 8? 2 ao cubo. Se eu tirar a raiz quadrada de 4, eu chego em 2, eu volto em 2. Se eu tirar a raiz cúbica de 8, eu volto no 2. Beleza, pessoal? É isso aí? Ah, Fabrício, se eu tenho aqui, por exemplo, a razão dos comprimentos, tem aqui a razão das áreas, e tem aqui a razão dos volumes. E eu viro para você e falo assim, a razão dos volumes é igual a 125. Eu quero saber quanto vale a razão das áreas. Bom, aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que voltar na minha base. Quem é minha base? A minha base é a razão dos comprimentos. Então, se eu tirar a raiz cúbica de 125, eu vou achar quanto? Ah, eu vou achar 5. Então, eu achei a razão dos comprimentos. Se eu vou passar para a razão das áreas, 5 ao quadrado, essa interrogação aqui para mim fica valendo o quê? Fica valendo 25. Ok? Beleza, pessoal? Mesma coisa. Ah, eu tenho razão das áreas, quero passar para a razão dos volumes. O que eu vou fazer? Bom, eu passo para o comprimento e depois vou para volume. Por exemplo, ah, eu tenho aqui uma razão das áreas igual a 16, né? Bom, quem que é a razão dos volumes? Aí eu venho aqui, ó. Se a razão das áreas é igual a 16, a raiz quadrada de 16 é 4. Se eu tenho aqui a razão dos comprimentos e elevo isso ao cubo, eu acho a razão dos volumes. 4 vezes 4, 16 vezes 4 vai dar quanto? 64. Ok, pessoal? Essa aí é uma dica. Não pode esquecer disso. É muito importante para qualquer vestibular, seja Enem, seja qualquer vestibular que você for fazer. Ok, pessoal? Então, presta atenção nisso aí. Bom,
Agora, a gente vai conversar um pouquinho sobre proporção. Bom, pessoal, o que é a proporção, né? O que é a proporção? A proporção, ela vai ser a seguinte, na verdade, igualdade entre duas razões. Então, nós temos ali, ó, A está para B, assim como C está para D. Então, nós podemos falar o seguinte, eu posso ler isso tanto na vertical quanto na horizontal. Eu posso ler assim, A está para B, assim como C está para D. Ou A está para C, assim como B está para D. Beleza? Então, em toda proporção, que é uma igualdade entre duas razões, vale o seguinte, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Pô, Fabrício, dá um exemplo aí, né? Bom, eu vou vir aqui e falar para você o seguinte, suponha que você tem aqui meio e você tem aqui 2/4. Fabrício, mas meio e 2/4 são frações equivalentes, representam, na verdade, a mesma parte do inteiro. Estou pegando o primeiro inteiro, estou dividindo em duas partes, pegando uma delas. Estou pegando o mesmo inteiro, dividindo em 4 partes, estou pegando duas delas. Então, elas são equivalentes. São equivalentes. E elas são obrigatoriamente proporcionais. Por quê, Fabrício? Porque se você multiplicar os meios, eu vou achar aqui 4. Se você multiplicar os extremos, você acha 4 também. Então, na verdade, elas são razões e essas razões são ditas proporcionais. Ok, pessoal? Tudo bem aí? Bom, então, ó, estão gostando aí? Estão vendo alguma coisa? Às vezes a gente está falando aqui, às vezes a gente é rápido para falar, mas olha só, acompanhando a gente aí nos canais aí, né, do Te Ensina, eu juro para vocês que a gente vai começar a dar mais dicas para vocês. Fiquem ligados a todo instante, né? A todo instante as nossas dicas lá, dica de redação, dica de matemática. Agora mesmo a gente vai ter outras dicas lá. Não vai ser para vocês que vão fazer o Enem, que vocês vão tirar de letra, mas aí para os colegas que estão vindo aí fazer Enem, né? A gente vai ter aí, se Deus quiser, física, química, para chamar vocês para vir para o Te Ensina. Mostrar para vocês que as coisas são simples, nada difícil, tá bom? E ó, nós temos também, só comentando aqui com vocês, a gente está aí com um plano aí de Black Week, a gente estendeu isso aí. Então vai lá na nossa página, confere lá as nossas promoções, confere lá os nossos cursos, tá bom? E a gente vai ficar muito feliz se tiver vocês lá compartilhando com a gente, curtindo com a gente, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar aí, pessoal. Bom, e aí? Aí nós temos aqui o seguinte, as propriedades. Fabrício, o que são essas propriedades? Por exemplo, aqui eu vou destacar ali. A soma ou subtração dos dois termos de uma razão está para um de seus termos, assim como a mesma operação entre os dois termos da outra razão está para o termo correspondente da razão anterior. Então, tudo que você faz para um lado, obrigatoriamente você tem que fazer para o outro. Fabrício, como é que é isso? Bom, vamos voltar lá nesse exemplo. Então, eu tenho aqui, ó, meio é igual a 2/4. Não é isso mesmo? Agora, olha só, eu posso falar aqui o seguinte, que 1 mais 2 está para 2. Ou seja, eu estou fazendo o numerador mais o denominador está para o denominador. Se eu faço isso com a razão que está do lado de cá, eu tenho que fazer com isso com a razão que está do lado de lá. Ó. Então, nós temos aqui ó, que 2 mais 4 está para 4. Será que dá certo isso, Fabrício? Vamos olhar? Olha só, 1 mais 2, 3. 3 sobre 2 é a mesma coisa que 6 sobre 4. Vamos ver? O produto dos meios tem que ser igual ao produto dos extremos. Olha só, se nós multiplicarmos 2 e 6, a gente acha 12.
E 3 vezes 4? Bom, acha 12 também. Então, vale essa relação? Vale essa relação. Ah, Fabrício, e se eu subtrair também é válido? Bom, vamos lá. 1 menos 2, menos 1. Dividido por 2, menos meio. 2 menos 4, menos 2. Dividido por 4, menos meio também. Opa, então dá certo também. Dá certo. Só que, pessoal, tudo que você faz para um lado, obrigatoriamente, você tem que fazer para o outro. Senão não combina, senão não rola. Beleza? Ah, Fabrício, e aí? Tem uma outra forma também? Tem uma outra forma também. Eu fiz o de baixo mais o de cima mais o de baixo está para o de baixo. Eu posso fazer que o de baixo, o de cima mais o de baixo está para o de cima. Você quer ver? Ó, então, usando a mesma base no nosso exemplo, ó, 1 mais 2 está para 1. Se eu falei que 1 mais 2 está para 1, eu tenho que falar do outro lado que 2 mais 4 está para quanto? Ah, está para 2. Bom, vamos ver se rola? Vamos ver, ó. Isso aqui dá 3 sobre 1 é igual a 6 sobre 2. Ó, 1 vezes 6, 6. 3 vezes 2, 6. Rolou? Rolou. Beleza. Então eu posso somar, subtrair, e aí tudo que você usar para um lado, obrigatoriamente você tem que usar para o outro. Ok? Beleza, pessoal? Então vamos lá. Vamos para o próximo aí. O próximo, pessoal, diz o seguinte: a soma ou subtração dos antecedentes, aquilo que está em cima, são os numeradores, está para a mesma operação entre os consequentes, no caso, os denominadores, assim como cada antecedente está para o seu consequente. Fabrício, o que você está falando disso? Eu estou falando disso o seguinte, olha só, nós podemos falar aqui o seguinte, ó, vamos pegar o nosso exemplo. 1 sobre 2 é igual a 2 sobre 4. Beleza? Então eu vou falar aqui para você o seguinte, ó. Eu vou falar aqui 1 mais 2 está para 2 mais 4, somei os antecedentes e somei os consequentes. Assim como cada antecedente está para o seu consequente. Opa! O que a gente está falando aqui? A gente está falando aqui o seguinte, ó. 1 mais 2, 3. 3 sobre 6 é a mesma coisa que 1 sobre 2. E 3 sobre 6 também é a mesma coisa que 2 sobre 4. Então, ó, 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Opa, deu certo? Deu certo. 3 vezes 4, 12. 6 vezes 2, 12. Deu certo? Deu certo. Então, você pode fazer esse tipo de coisa. Então, tem probleminhas, a gente vai fazer alguns aí. Tem probleminhas que vão sugerir você que faça isso. Tá legal? A soma dos antecedentes está para a soma dos consequentes, assim como cada antecedente está para o seu respectivo consequente. Ok, pessoal? Beleza? Vamos continuar? Então vamos lá. Olha só, o próximo aí. Fabrício, e o produto dos antecedentes de uma proporção está para o produto dos consequentes, assim como o quadrado de cada antecedente está para o quadrado de cada consequente. E aí? Isso aí é isso aí. Se não é uma soma, nem uma subtração, se for uma multiplicação, a gente presta atenção nessa propriedade. Você quer ver? Olha só, vamos falar lá. O nosso exemplo, hein? 1 sobre 2 é igual a 2 sobre 4. O que eu quero falar aqui? Eu quero falar aqui o seguinte, ó. 1 vezes 2 está para 2 vezes 4. Se eu colocar aqui, assim como 1 está para 2 e assim como 2 está para 4, isso aqui vai funcionar? Bom, pessoal, não vai funcionar. Porque, na verdade, esse cara aqui, ó, vai dar 2, isso aqui vai dar 8.
E 2 sobre 8 não é a mesma coisa que 1 sobre 2. Para isso, a gente tem que pegar cada consequente, cada antecedente e seu respectivo consequente e elevar ao quadrado. Então, você tem aqui o seguinte, ó, 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 4. 2 ao quadrado, 4. 4 ao quadrado, 16. Se nós pegarmos 2 sobre 8 e igualarmos a 1 sobre 4, isso aqui dá certo? Dá certo. Porque 8 vezes 1 é igual a 2 vezes 4. Se nós pegarmos 2 sobre 8 e igualarmos a 4 sobre 16, isso aqui dá certo? Dá certo. Porque 2 vezes 16, 32. 8 vezes 4 dá 32. Então, presta bastante atenção aí nessa multiplicação aí, tá? Eleva ao quadrado, senão não dá certo, não. Ok? Então, você tem aí essa proporção aí para ser válido. Isso aí tem que acontecer. Então, essas regrinhas, pessoal, são regrinhas que a gente fala assim, poxa, Fabrício, mas isso é muito básico, não sei o quê, isso aí eu aprendi lá no ensino fundamental. É isso mesmo, é básico. Mas isso aí, por ser básico, é aquilo que você não pode errar, principalmente no Enem. Por quê? Porque se você errar uma questão que é muito básica, né, isso vai te causar muito mais problema que se errar uma questão muito difícil. Então, é prestar bastante atenção nisso, ok? Tá bom? Então, fica a dica aí. Presta atenção, dá uma olhadinha nessas propriedades aí que são assim, top de linha, tá? Exemplo, vamos pegar um exemplo aí para vocês, ó. Aí você vira e fala assim, pô, Fabrício é meio doido, vai colocar relações métricas no triângulo retângulo no exemplo de proporção? Vou colocar sim. Por quê? Porque, na verdade, a gente não precisa decorar nada disso. A gente precisa, na verdade, colocar as coisas para falar para a gente o que é. Ah, Fabrício, mas eu decorei que a altura ao quadrado é igual a projeção vezes projeção. Pô, mas não precisava, cara, de jeito nenhum decorar isso. Por que não precisava? Olha só, presta atenção. Quantos triângulos que a gente está vendo aí? A gente está vendo, na verdade, 3 triângulos. Um triângulo ABC, que é o grandão, o triângulo ABH, que é o pequenininho, e o triângulo AHC, que é o médio. Ok? Beleza? Olha só, vamos marcar nesse triângulo aí os ângulos. Então, eu tenho aqui ó, um ângulo reto. Vou chamar esse cara aqui de um ângulo de um tracinho. Vou chamar esse cara aqui de um ângulo de 2 tracinhos. Beleza? Agora, eu vou olhar para o triângulo pequenininho. No triângulo pequenininho, eu tenho um cara aqui que é reto. Beleza? Ó, eu tenho um cara aqui que é reto. Tem um cara aqui que tem um tracinho. Obrigatoriamente, esse cara aqui vai ter o quê? 2 tracinhos. Beleza? Agora eu vou para o triângulo médio. Bom, no triângulo médio você tem aqui um ângulo reto, um ângulo de 2 tracinhos. Obrigatoriamente, esse cara aqui tem um tracinho. Opa, Fabrício, é isso mesmo, né? Então, esses 3 triângulos aí, eles são triângulos semelhantes? São. E qual o caso de semelhança? Você sabe me falar, Fabrício? Sei. Ângulo, ângulo. Se 2 triângulos têm 2 ângulos respectivamente congruentes, obrigatoriamente o terceiro será congruente e os triângulos serão semelhantes. Ou seja, as medidas correspondentes obrigatoriamente são proporcionais. Não é isso? Não é isso mesmo? Então, vamos lá, vamos começar a ver aquele monte de fórmula que a gente sempre decorou aí e que não precisava decorar. Ó, presta atenção. Vou falar que esse cara aqui é o ângulo de um tracinho, conforme eu marquei lá em cima. E esse cara aqui, um ângulo de 2 tracinhos. E o ângulo reto está aqui. Ó, o B continua sendo um tracinho. Esse cara aqui é reto
E esse aqui, Fabrício? Bom, esse cara aqui vale 2 tracinhos. Bom, vamos chamar isso aqui de K, isso aqui de W. Fabrício, por que você não chama de MN, né? Ah, porque o meu M é assim. O meu N é assim, meu N é assim. Aí os caras falam assim, pô, é M ou é N? Não sei, né, cara? Então não vou chamar, não, vou chamar de K e W. Tudo bem? Aí você tem aqui, ó, que esse cara aqui é C, esse cara aqui é o lado B, e o todo aqui vai ser, na verdade, o lado A. O lado A. Certo? Então, beleza. Então, ó, eu tenho aqui que esse cara aqui é o A, esse cara aqui é o C, esse cara aqui é o B. Esse cara aqui é o K e esse aqui é o nosso C. Beleza? Aí eu vou perguntar para você o seguinte: o que está oposto ao ângulo reto no grandão? Ah, Fabrício, no grandão é o A. E no pequenininho? Ah, no pequenininho é o C. Quem está oposto ao ângulo de um tracinho no grandão? Ah, no grandão é B. Bom, e no pequenininho? Ah, no pequenininho é H. Quem está oposto ao ângulo de 2 tracinhos no grandão? Ah, no grandão é C. E no pequenininho? Ah, no pequenininho é K. Beleza? Acabou. Acabou. A proporção está aqui. Ela vai falar para você. Não tem necessidade de decorar que hipotenusa vezes altura é igual a cateto vezes cateto. Né? Não tem necessidade de decorar que hipotenusa vezes projeção é igual ao cateto projetado ao quadrado. Não tem. Por que, gente, que não tem? Porque aqui você tira, ó, se eu passo 2 a 2, eu tenho que A vezes H é igual a B vezes C. Se eu tenho aqui, ó, aí eu vou falar aqui, ó, que A vezes K é igual a C ao quadrado. E aqui, ó, vou pegar os dois últimos aqui, ó, que C vezes H é igual a B vezes K. Então, só aí eu tirei 3 relações. Entenderam aí? Sem problema? Então, você tira as relações. Não tem necessidade de decorar isso. Tem necessidade de marcar os ângulos. Marcou os ângulos, acabou. Isso aí você vai encontrar muito misturado com a espacial, naquelas coisas de cone, misturado com esfera. Então, coisas desse tipo, você encontra essas misturas aí. Então, de que você tem que cair em plano, tá? Agora vamos para o outro aqui, ó. Ah, e o outro, Fabrício? Ah, o outro é aqui, ó. Esse cara aqui vale A, esse aqui vale B, esse aqui vale C, esse aqui vale H, esse aqui vale quem? Ah, vale B. E esse cara aqui, eu chamei ele de quê mesmo? Eu chamei ele de... Opa! Eu chamei ele de quê mesmo? Ih, peraí, gente. Eu vou ver de que eu chamei ele. Eu chamei ele de W. Então, chamei esse cara aqui de W. Então, ó, o que eu posso falar aqui? Ah, aqui eu posso falar, ó, quem está oposto... Ah, esse cara aqui é um tracinho, esse cara aqui são 2 tracinhos, aqui são 2 tracinhos, aqui é reto, obrigatoriamente isso aqui vale um tracinho. Beleza? Aqui, ó, nós temos aqui o seguinte, ó, oposto ao ângulo reto, A. Oposto ao ângulo reto no médio, B. Oposto ao ângulo de um tracinho, AC. Oposto ao ângulo de um tracinho, W. Oposto ao ângulo de 2 tracinhos, B. Oposto ao ângulo de 2 tracinhos aqui, ó, H. Então, o que a gente pode falar? A gente pode falar aqui o seguinte, ó, que A vezes W é igual a B vezes C. Pode falar aqui, ó, que A vezes H
é igual a B ao quadrado. Tem coisa aqui que vai começar a repetir. E eu posso falar aqui, ó, que CH é igual a B vezes W. Certo? Bom, vamos para o próximo aí, ó. Olha o próximo. O próximo vai ser o seguinte, ó. Esse cara aqui tem um tracinho. Esse cara aqui é reto. Obrigatoriamente esse aqui tem dois tracinhos. Esse aqui tem um tracinho. Esse aqui tem dois tracinhos. E esse aqui é reto. Ok? Ok, né? Então, esse cara aqui está valendo para nós K. E esse aqui está valendo W. Esse aqui é C e esse aqui é B. Não é isso? Bom, então o que a gente pode falar aí? A gente pode falar aí o seguinte, ó. Quem está oposto ao ângulo reto no pequenininho? Ah, no pequenininho é C. E no médio? Ah, no médio é B. Quem está oposto ao ângulo de um tracinho no pequenininho? H. E no médio? Ah, no médio é W. Opa, meu W saiu ruim aqui. W. Quem está oposto ao ângulo de dois tracinhos no pequenininho? Ah, é K. E no médio? Dois tracinhos é H. Aí a gente pode falar aqui o seguinte, ó. O que a gente pode falar aqui, ó? A gente pode falar aqui, ó, que C vezes W é igual a B vezes H. Nós podemos falar aqui, ó, que C vezes H é igual a B vezes K. Mas a gente pode falar aqui que H ao quadrado, H ao quadrado é igual a W vezes K. Ok, pessoal? Então você chega aqui. Ah, Fabrício, e aí? E tem um cara muito importante aqui, não tem? Tem. Você tem aqui, ó, que B ao quadrado. Ó, nós temos aqui, ó, que B ao quadrado. O que a gente pode falar aqui, ó? A gente pode falar aqui, ó, que Peraí. Deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu voltar aqui. E aí surge para nós aí, ó, a relação que a gente chama de relação fundamental, né? Onde, associando aí, nós teremos que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Tá legal? Então, pessoal, presta bastante atenção nisso aí. É muito importante marcar, fazer as proporções, que não tem problema nenhum. Marca os ângulos, cara, e não fica decorando forma. Tá falado? Beleza, vamos lá, vamos andar. Olha só, gente. Grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Bom, o que é isso, Fabrício? Olha só. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando, ao aumentar o valor de uma delas certo número de vezes, o respectivo valor da outra grandeza aumenta também o mesmo número de vezes. Bom, essas aí são as diretamente proporcionais. Agora, quando a gente fala de inversamente proporcional, é quando você aumenta um, obrigatoriamente o outro diminui, né? O mesmo número de vezes que você aumentou. Então, são grandezas diretas inversamente proporcionais. Agora, por exemplo, quando a gente fala de divisão em partes, né? O que são as divisões em partes? Então, nós temos aqui, ó, dividir um número em partes inversamente proporcionais, diretamente proporcionais, gente, desculpa aí, faltou aqui, diretamente proporcionais, a uma lista de números, é dividido de forma que cada uma das partes resulte que seja proporcional ao inverso do número. Então, por exemplo, eu vou dividir o número 120 em partes diretamente proporcionais a 2, 3 e 7. Bom, eu tenho aí 3 números.
Então, eu vou escrever aqui, ó, que x está para 2, assim como y está para 3, assim como z está para 7. Beleza? Escrevi esses números. Só, pessoal, que se nós somarmos tanto o x, quanto o y, quanto o z, eu tenho que achar 120, não tem? Bom, se eu tenho que achar 120, eu vou somar os antecedentes, eu vou aplicar lá aquelas propriedades. Então, você tem aqui, ó, que x mais y mais z. Se eu somei os antecedentes, obrigatoriamente, nós teremos que somar os consequentes. Então, eu venho aqui, ó, 2 mais 3 mais 7. Bom, só que x mais y mais z é igual a 120. E nós temos que 2 mais 3 mais 7 é igual a 12. Bom, só que 120 dividido por 12 é igual a quanto? É igual a 10. Então, isso aí, esse 10, na verdade, é uma constante de proporcionalidade. Então, o que você vai fazer? Ah, se eu quero achar os valores, eu tenho aqui, ó, que x sobre 2, vou igualar a quanto? A 10. Aí eu vou chegar que o nosso x vale quanto? Ah, o nosso x vale 20, Fabrício. Ah, y sobre 3 é igual a 10. Ah, então nosso y vale quanto? Ah, nosso y vale 30. Vou chegar aqui z sobre 7 é igual a 10. Então, nosso z vale quanto? Ah, nosso z vale 70. Se nós somarmos 70, 30 e 20, nós iremos achar os 120, que foram divididos em partes proporcionais a 2, 3 e 7. Beleza, pessoal? Tudo bem? Partes inversamente proporcionais. O que são as partes inversamente proporcionais? Dividir um número em partes inversamente proporcionais a uma quantidade de números é dividi-lo de forma que cada uma das partes resultantes seja proporcional ao inverso dos números dados. Por exemplo, vou virar para você e dividir o 310 em partes inversamente proporcionais a 2, 3 e 5. O que a gente vai fazer? A gente vai descobrir aqui o seguinte, ó. Eu tenho os três números, x, y e z. Então, nós temos que x está para 2, assim como y... Desculpa, pessoal. Espera aí, só um minutinho. Aí nós temos aqui, ó, o seguinte, que o nosso x está para meio, assim como o y está para 1/3, assim como o z está para 1/5. Beleza? Bom, mas só que eu tenho que dividir esses valores aí que somam 310. O que eu vou fazer? Vou pegar o 310, vou pegar o x, mais o y, mais o z. E se eu peguei a soma dos antecedentes, vou fazer pela soma dos consequentes. Então, eu vou pegar aqui, ó, meio, mais 1/3, mais 1/5. Beleza, pessoal? Só que x mais y mais z tem que dar 310. Agora, você tem aqui o seguinte. Se 2 é primo, 3 é primo e 5 é primo, o mínimo múltiplo comum é o produto dos primos. Então, isso aqui vai dar 30. 30 dividido por 2, 15, vezes 1, 15. 30 dividido por 3, 10, vezes 1, 10. 30 dividido por 5, 6, vezes 1, 6. Então, nós temos aqui, ó, 310 sobre 15 com 10, 25, com 6, 31. 31 sobre 30. E aí? Eu tenho uma divisão de fração. Fração conserva a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então, nós temos aqui, ó, 310 multiplicado por 30 sobre 31. Opa! E aí?
aí eu posso virar para vocês e falar o seguinte, ó, vou cortar esse 31 com esse 310, vai dar quanto? Vai dar 10. Então, esse cara aqui é igual a 300, 10 vezes 30. Então, o nosso x sobre meio não é igual a essa constante aqui que é 300? Então, você tem que x é igual a 300 vezes meio, que o meio está dividindo, passa multiplicando. Eu vou achar aqui 150. Aí o outro, x, y sobre 1/3 é igual a 300. Então, 1/3 está fazendo o quê? Está dividindo, ele vai passar para o outro lado o quê? Ah, multiplicando, Fabrício. 1/3. Isso aqui vai dar quanto? Ah, isso aqui vai dar 100. E o outro? Z sobre 1/5 é igual a 300. Então, você tem que Z é igual a 300 vezes 1/5, que vai dar quanto? Ah, vai dar 60. Então, se nós pegarmos 150 com 100, 250, com 60, 310. Inversamente proporcional. Ok, pessoal? Tudo bem? Beleza aí? Bom, olha só, não esquece de inscrever lá no nosso canal lá, não, hein, gente? www.teensina.com.br. Lá vocês vão ter outras coisas. E lembra disso, do webinar na quarta-feira que vem, hein? Com o Luiz, hein? Presta bastante atenção. Luiz e o professor de História, o professor Jodeni. Então vocês vão ter oportunidade aí de ver um dos grandes caras aí conversando sobre história aí, que é o professor Jodeni, junto com o Luiz, tá bom? Então vamos lá. O próximo aí. Ah, Fabrício, você deu mais um exemplo? É, mais um exemplo. Na verdade, eu dei aqui um exemplo agora que vai, na verdade, misturar diretamente com inversamente proporcional. É isso mesmo? É. Olha só. Uma empresa concederá uma premiação de R$ 7.600 a 2 de seus funcionários. Então, vou falar que um é X e o outro é Y, tá? Esse valor será dividido entre eles em partes diretamente proporcionais ao número de horas trabalhadas e, ao mesmo tempo, inversamente proporcional às suas idades. Bom, beleza. Então, ó, é diretamente proporcional à hora e inversamente proporcional à idade. Então, nós temos aqui, ó, o seguinte, que X, né, o primeiro cara aqui, ó, o primeiro tem 30 anos e fez 18 horas. Então, X sobre 18. Gente, se eu pego lá X sobre 1 sobre B, por exemplo, e colocar, conservar o primeiro e multiplicar pelo inverso do segundo, eu vou multiplicar B vezes X. Então, esse cara aqui, ó, ele vai ser, né? Se eu divido isso aqui, ó, 1/8 de 1/30, x dividido por 1/30 é a mesma coisa que 30x, certo? 30x sobre 18. O outro. O outro vai ser, na verdade, y. Ele fez, na verdade, 24 horas extras. Y sobre 24. Então, y dividido por 1 sobre 36. Y dividido por 1 sobre 36 é, na verdade, o quê? 36y. Beleza? Isso aqui, pessoal, eu vou chamar de uma constante k qualquer. Certo? Bom, e uma outra coisa que a gente tem que saber é o seguinte, que se você pegar o x, tá? Né? E se eu pegar o x e somar com o y, eu tenho que gerar aqui, eu vou ter que dividir aqui os R$ 7.600. Bom, primeira coisa, 30x sobre 18 é igual a k. Então, ó, se eu simplificar isso aqui, se eu dividir tudo por 6, isso aqui vai ficar 5x sobre 3 é igual a k. Aqui,
36 sobre 24, y é igual a k. Se eu dividir isso aqui tudo por 12, vai dar 3y sobre 2 é igual a k. Então, a gente pode falar aqui, na verdade, que x é igual a 3k dividido por 5. Né? O 3 dividindo, passa multiplicando, o 5 multiplicando, passa dividindo. E aqui nós temos que o y ele pode ser escrito como 2k sobre 3. Beleza? Bom, se isso aqui é verdade, eu vou substituir aqui agora. Então, nós temos aqui ó, que 3k sobre 5 mais 2k sobre 3 é igual a 7.600. Fazendo a continha aqui, que o mínimo vai dar 15, vou colocar aqui o mínimo igual a 15. Ó, 15, 15. Esse cara aqui, ó, 15 dividido por 5 vai dar 3, vezes 9, vezes 3 vai dar 9k. 15 dividido por 3 vai dar 5, vezes 2k vai dar 10k. Isso aqui vai dar 15 vezes 7.600. Vou cortar esse cara aqui. Então, nós temos aqui ó, que 19k é igual a 15 vezes 7.600. Vou fazer aqui em cima, tá? Ó, que k é igual a 15 vezes... Eu posso simplificar esse cara com esse cara, vai dar 400. Né? 400. Aí, ó, 4 vezes 19, 2 vezes 19, 38. 38 vezes 2 vai dar 76. Então, 400. Então, 15 vezes 400. Esses 15 vezes 400 vai dar 6.000. Só que eu não quero achar o valor de K, eu quero achar o valor de X. Quem é X? Ah, X vai ser 3 vezes 6.000 dividido por 5. Bom, 6.000 dividido por 5 vai dar 1.500. Esse 3 vai dar 3.600. Um vai ganhar 3.600 e o outro vai ganhar 4.000. Ou você faz aqui, ó, que x, que y, né? No caso aqui, y é igual a 2 vezes 6.000 dividido por 3. 6.000 dividido por 3 é 2.000, vezes 2 vai dar o quê? Vai dar 4.000. Ou você faz isso, você pega 7.600 menos 3.600, vai achar os 4.000. Tá certo? Então, pessoal, olha só, nós misturamos diretamente e inversamente proporcional no mesmo problema. Pode ser uma questão do nosso Enem? Pode ser uma questão do Enem. Tá bom? Beleza, pessoal? Então, essa mistura aí de diretamente e inversamente proporcional. Agora, a gente vem para a regra de 3. O que fala a regra de 3? Vou começar aqui com os exemplos. Então, eu tenho um exemplo de regra de 3 simples. Bom, o que é o exemplo da regra de 3 simples? A regra de 3 simples é quando você tem duas variáveis. No caso aí, nós temos que um automóvel percorre 120 km com 20 litros de gasolina. De quantos litros ele precisaria para percorrer 210? Então, ó, a distância são 120 km. Esse automóvel está percorrendo esses 120 km com 20 litros de combustível. Beleza? Bom, e ele vai percorrer 210 quilômetros com quantos litros? X. Aí você vai prestar atenção no seguinte. Olha só, isso tudo é lógica. Às vezes a gente só olha para o primeiro número, para a primeira incógnita, né, que ela está completinha lá. O que vai acontecer aqui? Vai acontecer o seguinte, ó. Se nós temos que a minha distância passa de 120 para 210, a minha distância aumenta. Bom, se aumenta a distância, o gasto com gasolina vai aumentar também. Opa,
Se os dois aumentam, ela vai ser o quê? Diretamente proporcional. Então, Fabrício, então se as duas setinhas estiverem para o mesmo lado, né, voltadas para o mesmo lugar, a gente chama de diretamente proporcional? Sim. Porque se você diminuísse a distância, né, se a setinha fosse para baixo, a quantidade de litros de consumo iria diminuir também. Então ia ficar todas as duas para baixo. Então, na verdade, isso aí é a lógica do problema. Aumenta-se a distância, aumenta-se o consumo. Tá? Você está utilizando o mesmo carro, o mesmo combustível. Tá bom? Então, nós temos aqui diretamente proporcional. O que a gente deve fazer? Igualar essas duas razões. Então, você tem aqui ó, que 20 está para x, assim como 120 está para 210. Fabrício, a gente pode simplificar isso? Pode simplificar do jeito que você quiser. Eu posso multiplicar o produto dos meios igual ao produto dos extremos, fazer a conta e dividir depois? Pode, sem problema nenhum. Tá? Agora, as simplificações, elas ficam assim mais fáceis. Quando você tem uma igualdade, você pode simplificar numerador com denominador, e se você tem uma igualdade, você pode simplificar o numerador de uma com o numerador da outra, em lugares distintos da igualdade. Por exemplo, se eu pegar isso aqui, ó, 20 dividido por 20 é 1. 120 dividido por 20 é quanto? É 6. Beleza? Eu posso fazer isso. Pode, Fabrício? Posso fazer isso. Eu poderia fazer o contrário, eu poderia pegar aqui e fazer o seguinte, poderia fazer 120, cortar o zero do 120 com o zero do 210? Pode, sem problema nenhum. Tá bom? Então, nós temos aqui ó, que 6x, né? Posso simplificar mais aqui, né? Se eu simplificar aqui, 6 dividido por 2 vai dar 3. 210 dividido por 2 vai dar 100 e quanto? Vai dar 105, Fabrício. Então, aqui, eu posso simplificar mais? Pode simplificar por 3. Isso aqui vai dar 1, isso aqui vai dar 35. Ou pode virar e fazer também, 3x é igual a 105. Quanto que é x? X vai ser 105 dividido por 3. E a gente vai achar o que aqui? O que? 35 o quê? 35 litros de combustível. Tá certo? Aumentou-se a distância, aumentou o consumo. Tá bom? Então, essa aí é diretamente proporcional. Por quê? Porque as setinhas estão voltadas para o mesmo lugar. Agora vamos para o outro aqui, ó. Bom, um ônibus com velocidade de 60 km percorre uma distância entre duas cidades em 3 horas. Bom, se aumentar a velocidade média para 90 km, quanto tempo levará para percorrer a mesma distância? Ou seja, com uma velocidade de 60, eu percorro um determinado trecho em 3 horas. Se eu aumentar para 90, eu vou percorrer esse trecho em quantas horas? Bom, eu aumentei a velocidade. Se a gente aumentou a velocidade, o que vai acontecer com o tempo? O tempo vai fazer o quê? Vai diminuir, né? Então, aumenta a velocidade, diminui o tempo. Então, pessoal, nós temos aí uma regra de 3 que a gente chama de inversamente o quê? Proporcional. Não é isso mesmo? Então, nós temos aqui o seguinte, que 3 está para x, assim como, estou mantendo a setinha voltada para baixo. Se eu mantenho a setinha aqui voltada para baixo, eu tenho que fazer a outra aqui também voltada para baixo. Então, eu coloco aqui 90 sobre 60. Voltei essa setinha para baixo. Então, agora, eu posso fazer o quê? Fabrício, eu vou dividir tudo aqui por 30. Pode? Bom, 90 dividido por 30 dá 3. 60 dividido por 30 dá 2. Então, nós temos aqui que 3x, se 3 é igual a 3, eu posso cortar esses dois caras aqui e chegar a x igual a 2. Mas posso fazer assim também. 3x é igual a 6, x é igual a 6 dividido por 3, 2. Ou seja, duas o quê? 2 horas.
tá bom? Para percorrer a mesma distância com velocidade maior. Ok, pessoal? Beleza! Vamos lá, então. Ó. Bom, pessoal, se estiver gostando aí, dá uma curtida lá, hein? Ajuda a gente aí. Valeu? Então, vamos lá, ó. Agora a gente vai falar um pouquinho de regra de 3 composta, né? O que a gente vai falar dessa regra de 3 composta? Ela é composta porque aparece, na verdade, três ou mais incógnitas. Então, ela é chamada de regra de 3 composta. Por exemplo, 10 operários que trabalham 8 horas por dia levam 3 dias para executar uma obra. Então, ó, 10 operários trabalhando 8 horas por dia levam 3 dias para executar uma obra. Quantos operários serão necessários para fazer a mesma obra se trabalharem 10 horas por dia durante 6 dias? Né? Então, eu quero saber aqui a quantidade de operários. Pessoal, vamos lá. Eu estou passando a hora de 8 para 10, então eu estou aumentando as horas diárias. Se eu aumento as horas diárias, o meu número de funcionários aumenta ou diminui? Ah, Fabrício, eu estou aumentando a quantidade de diárias por dia, então o meu número de funcionários vai fazer o quê? Ah, ele vai diminuir. Opa, beleza. Né? Aumenta-se o número de horas, diminui o número de funcionários. Se eu aumentasse o número de funcionários, diminuiria o número de horas. Então, você vê que as setinhas estão sempre contrárias. Aí, pessoal, eu esqueço esse cara aqui que é horas de trabalho diário. Tá certo? E olho para cá agora. Não me preocupo nem com 3 nem com 6 lá. Eu vou me preocupar aqui com o seguinte, ó. Se eu, pessoal, faço o seguinte, ó. Espera aí, só um minuto. Se eu, na verdade, diminuo o número de funcionários, para me concluir um serviço, eu tenho que fazer o quê com o número de dias? Se eu diminuo o número de funcionários, eu vou precisar, então, Fabrício, de mais dias. Então, eu aumento o número de dias. Não é isso? Então, nós temos aí o seguinte, ó. Vou isolar o que é a incógnita. Então, quando a gente isola a incógnita, ó, 10 sobre x é igual. Estou colocando a setinha para baixo. Então, todas as setinhas vão ter que ficar para baixo, ó. Então, eu tenho aqui, ó, 10, ao invés de 8 sobre 10, eu vou colocar aqui 10 sobre 8. Ao invés de 3 sobre 6, eu vou colocar 6 sobre 3. Certo? Então, você tem aqui, Fabrício, faz aí para mim, sem simplificar nada? Faço. 10 sobre x. Então, você aqui, ó, tem aqui, ó, que 10 sobre x é igual. Bom, multiplicação de fração. Fração multiplica numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Ó, 60 sobre 24. Aí você tem aqui, ó, produto dos meios igual ao produto dos extremos. 60x é igual a 240. Quanto vale o nosso x? 240 dividido por 60, que vai dar o quê? Vai dar 4. 4 o quê? 4 operários. Beleza, pessoal? Entenderam aí? Fabrício, eu fiz simplificando tudo. Eu fiz assim, ó. 10 sobre x é igual a 10 sobre 8 vezes 6 sobre 3. Eu simplifiquei esse cara aqui com esse cara aqui. Eu posso? Não posso? Pode. Esse aqui dá 1, esse aqui dá 1. Simplifiquei esse cara aqui com esse cara aqui. Então, dá 2 aqui, dá 1 aqui. Não é isso? E eu tenho aqui, então, e simplifiquei esse aqui, deu 1, esse aqui deu 4. Beleza, agora não tem jeito mais. Então, você tem aqui, ó, que 1 sobre x é igual a 1 sobre 4. Então, x vezes 1, x. 1 vezes 4, 4. Beleza? Tudo bem? Então, isso aí, as simplificações aí, fica muito atento, tá?
eu só posso simplificar também determinadas coisas. Aqui é um número, uma multiplicação, então a gente tem que ter esses detalhes. Outra coisa, pessoal, quando eu falei lá nas propriedades lá atrás, eu falei o seguinte para vocês. Você lembra que eu coloquei meio e 2/4? Toda vez que você tiver alguma dúvida, coloque duas frações equivalentes e tenta jogar com as duas, né? Fazer com aquelas duas ali, ver se vai bater. Se bater, opa, beleza, né? As dúvidas, se a gente tem dúvida em alguma coisa, a gente deve dar exemplos, que sejam exemplos simples, né? Por quê? Porque evita de você deixar uma questão em branco ou chutar uma questão de qualquer jeito. Eu acho que os chutes existem? Existem, né? Por exemplo, no Enem, você vai fazer 45 questões. É muita coisa, né? Então, às vezes, tem umas ali que você tem que ver o que você vai fazer. Mas chutar, pelo menos chutar, vamos tentar chutar no gol, né? Não pode chutar no nosso gol, né? Você tem que chutar pelo menos no gol do adversário, tá bom? Então, prestar atenção nisso aí. E aí, gente? Aí nós temos uma questão do Enem aí, ó, que vai falar sobre regra de 3 também, ó. Essa questão do Enem, ela fala o seguinte, olha, caiu isso no Enem, ó. Uma escola lançou uma campanha para seus alunos arrecadarem durante 30 dias alimentos não perecíveis para doar a uma comunidade da região. Bom, 20 alunos aceitaram a tarefa nos primeiros 10 dias. Opa, 20 alunos aceitaram a tarefa, 20 alunos aceitaram a tarefa nos 10 primeiros dias, trabalhando 3 horas diárias, 3 horas diárias. E arrecadaram 12 quilos de alimento por dia. 12 por dia. Se eles arrecadaram 12 quilos de alimento por dia, nesses 10 dias de trabalho, eles arrecadaram 120 quilos de alimento. Concorda, pessoal? Tudo bem? Bom, beleza. Animados com os resultados, 30 novos alunos somaram-se ao grupo. Opa! Então veio mais 30. Eu já tinha 20. Se veio mais 30, agora somos quantos? Somos 50. Né? Quantos dias a gente tem para trabalhar ainda, pessoal? Nós temos para trabalhar ainda 20 dias. Né? E aí, esse pessoal que chegou novo aí botou uma pilha na galera e falou que passaram a trabalhar 4 horas por dia. 4 horas por dia. Né? Ao término da campanha, ao término dos 30 dias, né? Quantos alimentos foram arrecadados? Bom, então vamos saber quanto que essa moçada arrecadou nos 20 dias de trabalho dele. Bom, aí eu vou olhar aqui o seguinte. Pessoal, eu estou aumentando o número de pessoas para trabalhar. Obrigatoriamente, a quantidade de alimento, fecha o olho, a quantidade de alimento que aumenta. Opa, que a moçada está com o mesmo pique aí, aumenta. Beleza? Esquece dos alunos, esquece das horas, esquece dos dias. Se eu vou arrecadar mais alimentos, eu preciso de... Fecha o olho, para não olhar para nada. Se eu vou arrecadar mais alimentos, eu preciso de mais dias. Opa, o número de dias aumenta. Esquece aluno, esquece dias. Se eu tenho que arrecadar mais alimentos, eu tenho que trabalhar mais horas. Não tem que trabalhar mais horas diárias? Tem que trabalhar mais horas. Opa, o número de horas aumenta. Beleza? Então, ó, fechando o olho, sem olhar para número, fechando o olho, só olhei para o primeiro número aqui, ó, aumentou de 20 para 50. Esse eu olhei. O resto eu não olhei mais, eu fechei o olho e falo assim, meu Deus, me ajuda aqui. Ele vai te ajudar. Aí, ó, que só Jesus salva, né? Aí nós temos aqui ó, o seguinte, ó, 120 está para X, todas as setinhas estão do mesmo lado. Assim como 20 está para 50, assim como 10 está para 20,
assim como 3 está para 4. Ah, e agora, Fabrício? Agora nós temos aqui o seguinte, ó. Vou cortar esse 20 com esse 50. Então, isso aqui vai dar 2, isso aqui vai dar 5. Vou cortar esse 10 com esse 20. Isso aqui vai dar 1, isso aqui vai dar 2. Opa! Ah, vou cortar esse 2 com esse 2. Isso aqui vai dar 1, isso aqui vai dar 1. Aí nós temos aqui o seguinte, não dá para cortar mais nada não. Aí você tem aqui o seguinte, ó, que 120 está para x, assim como 3 está para quanto? 3 está para 20. Não é isso? Aqui, ó, posso simplificar aqui, ó. 120, isso aqui vai dar 1, isso aqui vai dar 40. Então, você tem aqui, ó, x vezes 1, x. 40 vezes 20 vai dar 800. Ou seja, nesses 20 dias, nós arrecadamos 800 quilogramas de alimento. Não é isso mesmo? De alimento. Bom, ele quer saber o seguinte, qual a quantidade de alimentos arrecadados ao final do prazo estipulado? Ou seja, 120, não é isso? Mais 800. Nós arrecadamos ao todo, nesses 30 dias, 920 quilogramas de alimento. Beleza, pessoal? Tudo bem aí? Entenderam? Ó, desculpa a letra, né? A letra tá feia pra caramba, mas vai melhorar, tá? Aqui, o grande lance é o seguinte, prestar bastante atenção, né? Recordar aí algumas coisas que são importantes, né? Nós, do Grupo Te Ensina, a gente está esperando vocês lá na nossa página lá, que vocês tenham, assim, que a gente possa... Aí, pessoal, aí nós estamos esperando vocês lá na página do Te Ensina lá. Vamos dar mais dicas. A gente espera que tenha sido tudo legal. Aí, se tiver alguma dúvida, manda para a gente lá no nosso canal, que a gente abre aí, faz algumas discussões aí. Eu gravo uns vídeos, mando para lá, se precisar de alguma coisa. Um exercício que às vezes, Fabrício, pô, isso aqui tá me dando um pano para manga. Manda para a gente aí, porque a gente dá uma olhada, a gente gosta disso, gosta de estudar e faz de tudo para que você tenha aí a melhor ascensão possível aonde você desejar, tá bom? Compartilha lá com a gente, tá? Marca lá a página, se gostou, dá um joinha lá, né? Eu estou entrando nesse sistema do joinha, né? Dá um joinha lá, falou? Um grande abraço, tudo de bom, sucesso para todos vocês e muito obrigado, né? O Te Ensina fica muito feliz por você estar aí com a gente aí, tá? Muito obrigado, um grande abraço, um grande beijo para vocês. Tudo de bom. Valeu, pessoal. Até mais.